TV Fato Capital. 2020 já começou. Para começar o ano bem informado, preparamos uma série especial, trazendo a visão dos gestores da XP. Em cada programa, você verá as perspectivas do mercado financeiro para esse ano e sobre como capturar as melhores oportunidades em cada uma das classes de ativos. No programa de hoje, teremos a participação de Daniel Frajó e de Renato Folino, da XP Private, e também a participação de Rodolfo Cepa, da XP Miami. Pessoal, falando um pouquinho da nossa perspectiva aqui na XP Private em relação a 2020, acho que tem alguns fatores que a gente está acompanhando com muita proximidade, que eu acho que vão ser os principais desafios no processo de gestão de patrimônio para grandes clientes. Além de todas as questões tributárias e sucessórias que já foram mencionadas pelo nosso colega Renato Folino, do ponto de vista de mercados, tem dois grandes fatores que vão influenciar o preço de ativos aqui no Brasil. Um é o mercado internacional. Acho que os principais fatores, sem dúvida, são a probabilidade de o fim do ciclo de crescimento econômico no mundo desenvolvido estar se aproximando, né? A gente não tem dúvida de que está se aproximando. No entanto, a gente ainda vê a probabilidade de uma recessão, principalmente nos Estados Unidos, como ainda razoavelmente baixa, tá? Provavelmente algo entre 20% e 30% de probabilidade para 2020. Então, é um dos fatores que a gente mais vai acompanhar exatamente como é o desenrolar dessa questão econômica americana, né? Tem o fator eleição, reeleição do Trump no caso, né? Entender exatamente como é que esse processo vai se dar. A questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China com certeza vai ter uma influência bastante grande no preço dos ativos internacionais e por consequência do Brasil. Agora, de novo, o nosso cenário ainda é de que, apesar da probabilidade de uma recessão ter aumentado, ainda não é nosso caso central e a gente não acha que isso vai trazer, no curto prazo, uma influência muito grande para os preços aqui no Brasil. Tá falando especificamente de Brasil, que é de fato que a gente acompanha super a fundo, a gente está entendendo que a gente está passando por um processo de volta do crescimento econômico, um crescimento econômico ainda muito mais baixo do que a gente gostaria, provavelmente na casa de 1,5% a 2% para 2020. Agora, tem alguns fatores que nos fazem ficar mais otimistas para o comportamento dos preços dos ativos, que é basicamente o fato da gente ter uma capacidade de voltar a crescer sem que isso gere uma pressão inflacionária muito grande e, por consequência, faça com que o Banco Central comece a aumentar juros, o que traria um impacto bastante grande. A gente vê aí uma possibilidade de a gente continuar operando com juros baixos por algum tempo e, por consequência, a gente entende que os mercados de ativos de risco tendem a se valorizar mais do que outros mercados aqui no Brasil. Então, sem dúvida, hoje, quando a gente conversa com a nossa área de análise, a parte de renda variável é a classe que a gente tem mais crença numa boa valorização no próximo ano. Quando a gente pensa no que a gente pode ver de expansão de múltiplos, né, de preço-lucro da Bolsa, e o crescimento do lucro das empresas que compõem os índices no próximo ano, a gente chega aí num preço target para a Bolsa brasileira em 128 mil pontos para o final de 2020, o que é muito mais atrativo do que a gente deve ter em qualquer mercado de renda fixa. De novo, o mais importante é sempre ter uma estrutura eficiente para os clientes, do ponto de vista tributário e sucessório, e ter um portfólio diversificado. Taticamente, ativos de risco e alternativos devem se performar um pouco melhor do que a parte de renda fixa. Como sempre, a gente fica à disposição de vocês. Obrigado. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre reforma tributária hoje, nesse vídeo. Esse é um assunto que está muito em pauta nas discussões no mercado, principalmente quando a gente olha a questão da reforma tributária vinculada à gestão de patrimônio. É importante a gente olhar que temas que devem ser discutidos pelo Congresso. Agora, a partir do ano que vem, né, esse ano já foi, a gente achou que pudesse vir alguma coisa esse ano, mas eu acho muito difícil. Nada é impossível lá em Brasília, mas eu acho difícil que isso aconteça ainda. Então vamos imaginar que isso começa a vir no ano que vem. Tem algumas pautas aí que devem ser mais discutidas pelos congressistas e a gente precisa ficar atento em relação a isso. Sem dúvida nenhuma, tributação de dividendos é um assunto bastante quente. Imagino que isso venha a ser discutido talvez ainda no primeiro semestre. Outra questão relacionada
a tributação do mercado financeiro de uma maneira um pouco mais ampla, voltar à discussão sobre tributação, o evento de come-cotas para o fundo exclusivo fechado, acabar com a isenção para LCI, LCA, CRI, CRIs e CRAS e debêntures incentivadas, eventualmente até para fundo imobiliário. Tem algumas discussões aí nesse sentido, alguns textos já foram enviados para o Congresso para ser discutidos em cima dessas questões. Outra questão é relacionada à tributação dos investimentos offshore, principalmente em relação ao diferimento fiscal que as empresas offshore têm hoje, né, no Brasil. Então, imagino que isso venha de novo a ser pauta de uma discussão. A gente já teve isso discutido lá em 2013, na MP 627, que acabou não evoluindo, mas eu imagino que isso volte. E o aumento do ITCMD também deve ser pauta de discussões aí ao longo do ano que vem. Eu já ouvi também alguns comentários relacionados à questão do imposto sobre grandes fortunas. É um imposto que já está na nossa Constituição desde 88, que nunca foi efetivamente pautado pelo Congresso. Existem alguns partidos questionando essa questão no Congresso de que isso deveria já ter sido pautado. Então o Congresso deve começar a discutir isso, mas não sei se esse tipo de imposto ele é viável do ponto de vista econômico e, portanto, eu não sei se ele terá sucesso nas suas discussões. Mas a ideia aqui é continuar acompanhando esses temas. Assim que a gente tiver novidade, a gente volta com outros vídeos aqui para esclarecer um pouco mais essas questões relacionadas à mudança de tributação, principalmente quando a gente fala de gestão patrimonial, ok? Obrigado. Olá, gostaria de agradecer a pergunta, a Fato, desejar a todos um ótimo 2020. Com relação à pesquisa para o ano que se inicia, a gente sabe que o Brasil está entrando no momento, na verdade já entrou, e a gente continua avançando com uma taxa de juros nominal baixa e eu diria até uma taxa de juros real negativa para alguns. Quando a gente fala em inflação a 3,5%, 4%, isso é inflação oficial, não necessariamente a nossa inflação. Então a gente acaba que, se deixarmos os nossos recursos em juros ou renda fixa brasileira, a gente vai ter um rendimento real zero ou negativo. Então eu convido você para o ano de 2020 a pensar em colocar risco na carteira. É claro que isso é muito delicado e eu estou generalizando, a gente precisa entender o seu perfil, sua expectativa, sua aceitação a risco, mas colocar risco na carteira de forma simples, a gente fala aqui em inflação, multimercados, bolsa. Multimercado, eu não consigo falar 10 bons fundos abertos no Brasil. Quando a gente fala de bolsa, a bolsa no Brasil representa em torno de 1,30% da bolsa mundial. Quando a gente fala de mercados internacionais, diferente do Brasil, que eu não consigo falar 10 fundos, eu falo aqui mais de 200 hedge funds e mutual funds de qualidade com histórico maior que 20 anos abertos. Quando eu falo de bolsa, eu não me limito a talvez 90 ações de liquidez no Brasil, mas eu falo de indústria farmacêutica, venture capital, com Vale do Silício, Israel, oportunidades que existem na China, Apple, Google, Netflix, Disney, diversos outros mercados muito interessantes. Então convido você, para esse ano de taxa de juros baixos, a olhar o mercado internacional como uma excelente alternativa de investimento. Conte com a gente na XP Investments. Obrigado. Agradecemos demais a participação dos gestores da XP aqui na TV Fato. E aproveitamos para lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Nosso objetivo é repassar a você informações que possam ser úteis na sua tomada de decisões. Se gostou, compartilhe, comente, marque aquele seu amigo que também gosta do mundo de investimentos. Invista primeiro em conhecimento e seja um investidor de fato. Invista sempre com a orientação de um assessor de investimentos. Até o próximo programa. Fique com a gente e continue assistindo a TV Fato.